Reflexão da liturgia da palavra do segundo domingo do tempo comum. Estamos no início do tempo comum e, como já foi dito, esse tempo é marcado pela vida pública de Jesus, sua missão. A vida pública de Jesus ou sua missão deve ser espelho para a nossa missão e, assim, podemos agir conforme a sua vontade, imitando suas ações, não como mera repetição, mas como resultado da nossa conversão, do nosso aprendizado com ele, com os seus apóstolos e profetas. Assim, a liturgia desse domingo nos coloca no campo de missão e mostra que, para as coisas caminharem bem, darem certo e nada faltar, é preciso obediência a Jesus, fazendo tudo o que ele mandar. Quem assim procede não se cansa, enquanto a justiça não for implantada sobre a terra, como pede o profeta Isaías na primeira leitura. Desse modo, cada um, com seus diferentes dons, mas guiado pelo Espírito, age para o bem comum, como mostra Paulo apóstolo na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios. O evangelho de hoje traz um dos primeiros milagres ou sinais de Jesus feito em Caná da Galileia, onde ele manifestou a sua glória, dando início à sua vida pública de sinais e milagres que revelaram que ele era e a que veio. Esse evangelho tem muito a nos ensinar, mas em primeiro lugar nos ensina a obediência a Deus e a seu filho Jesus. Esse foi o pedido de Maria quando faltou o vinho, mostrando que quando falta algo na nossa vida, basta escutá-lo e obedecê-lo, que tudo se resolve da melhor maneira. Mas como fazer isso? É o que nos mostra o evangelho de hoje. Em primeiro lugar, vale lembrar que estamos refletindo o evangelho de São João, que destoa dos demais evangelistas pela profundidade teológica e pela linguagem simbólica que ele utiliza, a qual esconde por detrás das palavras outros significados de suma importância que carecem de interpretação mais acurada. Vemos de início dois dados importantes. No terceiro dia houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. Terceiro dia e festa de casamento. Terceiro dia lembra o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Assim, João coloca de propósito a palavra terceiro dia para vincular esse episódio teológico à Páscoa. No terceiro dia começa a glória, o tempo novo, a ressurreição propriamente dita, enfim, a festa. Assim, essa festa de casamento acontece no terceiro dia, mostrando que é o momento em que se concretiza a nova aliança entre Deus e a humanidade. Desse modo, temos outra expressão importante neste evangelho, que é a festa de casamento. Casamento lembra pacto, compromisso, aliança. É Deus mesmo fazendo aliança com seu povo nesse terceiro dia. Há, portanto, uma estreita referência à Páscoa. Elucidados esses dois elementos, olhamos para os convidados, os partícipes dessa festa de casamento, dessa aliança. Jesus é o centro dessa festa, embora ele não apareça diretamente. Jesus só vai aparecer no momento oportuno, mas isso não o tira do centro da cena. O evangelista destaca que a mãe de Jesus estava aí nessa festa. Maria faz parte dessa nova aliança que se dá com a ressurreição de seu filho. Ela é personagem importante na história da salvação e, portanto, não poderia faltar nessa festa. Ela exerce, de fato, o papel de mãe. A mãe é aquela que está atenta a tudo, que tudo percebe e que tudo vê, que sabe quando os filhos não estão bem, que sabe quando falta alguma coisa em casa. Enfim, ela tem papel fundamental na vida de uma família, na vida da humanidade, em suma, na nova aliança. É ela quem constata quando há desvios, falhas e quando não se está obedecendo a Jesus. Quando não se obedece a Deus, faltam muitas coisas na nossa vida ou falta o essencial. Aqui o essencial está figurado no vinho.
O vinho é símbolo da alegria, da festa, da vida que se renova, é o próprio Cristo, vinho novo. Quando falta esse elemento, a vida ou a festa perdem a graça, tanto no sentido estrito da palavra, como no sentido figurado. No sentido estrito do termo, perder a graça significa uma vida sem sentido, sem alegria, sem risos, uma vida desgraçada mesmo. Uma vida parecida com a de tantas pessoas que às vezes têm de tudo, mas falta algo que dê sentido a ela, ou seja, falta-lhe Deus. Quando falta Deus na nossa vida, a vida fica como um alimento sem sal, sem gosto, mesmo que estejamos cercados de bens materiais. No sentido figurado, perder a graça significa ficar sem a graça de Deus. Uma vida sem a graça de Deus é uma vida desgraçada, uma vida que não se acerta em nada, que descamba para o caminho do mal e para as coisas que consomem a vida, sem que ela produza bons frutos. Assim, quem não tem Deus é um desgraçado no sentido de ter se privado da graça de Deus. A festa de casamento no terceiro dia remete à nova aliança que Deus fez conosco por meio da ressurreição de seu Filho Jesus. Embora nessa festa Jesus esteja no início de sua vida pública, esse relato não deixa de ser uma prévia ou prenúncio da Páscoa. No meio dessa festa faltou vinho, ou seja, a nova aliança significa um novo compromisso de ambas as partes. Deus faz a parte dele, mas nós nem sempre cumprimos com a nossa parte. Na parte que toca a Deus, tudo está em perfeitas condições. Estão ali Jesus, sua mãe, os convidados e a festa acontecendo. A nós corresponde manter os ingredientes dessa festa, para que ela continue sendo uma festa como o que foi planejado pelo Pai. Sabemos, porém, que uma festa onde falta comida e bebida não é uma festa agradável, sobretudo se for festa de casamento. Ninguém vai a uma festa de casamento onde não seja oferecido algo para comer e beber em abundância. Somos, portanto, responsáveis pelo alimento dessa festa para que ele não venha a faltar. Quem vai alimentar a alegria dessa festa somos nós, com o nosso compromisso de sermos fiéis a Deus. Porém, nessa festa faltou vinho, diz o Evangelho. Além disso, tudo indica que o vinho que havia acabado não era da melhor qualidade. O que isso quer nos dizer? Mostra que nem sempre nós oferecemos o melhor para Deus e para os nossos irmãos. Mostra que não estamos cumprindo nossa parte nessa nova aliança e que, se continuarmos agindo assim, a festa da vida pode ser um fracasso, ou seja, essa aliança pode ser rompida ou não dar resultados esperados. E Deus não quer romper conosco essa aliança, nem quer que a nossa vida não seja plena, porque Ele nos ama. Jesus é essa nova aliança. Por isso, quando faltou vinho nessa festa, Ele entrou em cena. Quem constata essa falta de vinho na festa é a mãe de Jesus. Ela percebe quando seus filhos não estão agindo como deveriam. É ela quem leva até Jesus essa situação de falta, de carência, de necessidades. Vemos aqui Maria, mãe intercessora, que não descuida da festa da vida, que não descuida de nós. Jesus parece se esquivar da situação, mas não é bem isso que acontece. Ele apenas mostra que nós também temos responsabilidades nessa festa. Quando diz que sua hora ainda não chegou, há uma referência direta à sua Páscoa, ao momento em que selaria essa nova aliança. A mãe, porém, diz aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Temos aqui o coração do evangelho de hoje. A ordem é essa: fazer tudo o que Jesus mandar. Quem faz tudo o que ele manda, quem obedece, vê os resultados surpreendentes dessa obediência, mesmo que esteja no meio de uma situação de carência, de falta, enfim, de ausência de sentido da vida,
ou de outros tipos de aridez e sofrimento. A ordem é dada aos que estavam servindo, ou seja, nossa missão é serviço, portanto, a ordem é dada a nós. Nossa missão consiste essencialmente em fazer tudo o que Jesus pedir. Caso contrário, não somos discípulos missionários dele e não estamos colaborando nessa festa que é a vida para todos. Ao obedecerem, eles se surpreendem com o resultado. Aquilo que antes era apenas água se transforma no melhor vinho. A festa retoma a sua alegria. Ou seja, esse vinho novo é Jesus e a festa é a nossa vida. Quando faltou vinho com sua paixão e morte, Deus nos surpreendeu com a sua ressurreição gloriosa, trazendo de volta da melhor forma e eternamente aquele que vivia conosco temporariamente. Isso se deu pela obediência ao Pai. Jesus foi esse exemplo de obediência e nos ensinou a fazer o mesmo. Assim é nossa obediência a Deus e a seu Filho Jesus, que vai fazer com que esse mundo seja um reflexo do reino de Deus, como mostra o profeta Isaías na primeira leitura. Nessa leitura, o profeta diz que não descansará enquanto não vir Jerusalém recuperada. Por causa dela, Jerusalém, ele não ficará em silêncio, não se calará, enquanto a justiça não surgir para ela como a aurora e enquanto sua salvação não brilhar como lâmpada. Ou seja, vemos aqui o verdadeiro papel do profeta e do cristão, não sossegar enquanto a justiça não acontecer. Enquanto estiver faltando o vinho que alegra a festa da vida, não podemos nos acomodar. E sabemos que há tantas faltas. Basta olhar em nossa volta, nosso país, nosso mundo, e veremos tantas faltas. Falta saúde, falta moradia, falta educação, falta responsabilidade das autoridades e tantas outras coisas. São os vinhos necessários para uma vida digna. Como transformar essa realidade? O profeta Isaías dá a dica nessa primeira leitura. Não se calar, não se acomodar enquanto não houver justiça, pois essas faltas são sinais evidentes de falta de justiça e quem se cala permite. Estaremos no caminho certo para solucionar tais problemas se nós colocarmos a serviço os nossos dons e talentos, as nossas capacidades, começando pela capacidade de se indignar com essas situações de injustiça. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios aponta caminhos. Diz, com outras palavras, que não podemos perder o foco das coisas, pois se perdermos o essencial que nos une, que é o Espírito de Cristo, as nossas diferenças serão motivos de discórdias e não de união e solução dos problemas. Portanto, há um mesmo Espírito que nos une, mas temos dons diferentes, somos pessoas diferentes e é preciso respeitar o diferente e as diferenças. Nisso consiste nossa riqueza e o que faz dessa vida uma festa. Unidos pelo mesmo Espírito e colocando em comum nossos dons e talentos, a vida de todos se enriquece e se alegra. Enfim, o apelo da liturgia da palavra deste segundo domingo do tempo comum é para que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, obedecendo às suas ordens, colocando em prática a sua palavra e exercendo nossas habilidades em prol da vida, para que as injustiças tenham um fim e todos possam participar dessa festa que a vida representa. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.